Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de soluções de um sistema linear. Nas videoaulas anteriores, nós vimos aquele sistema bonitinho que a gente resolve, né? E a solução é única, né? Então esse é o nosso primeiro caso que pode acontecer, né? Na resolução do sistema linear. A solução única. Onde, através da resolução, né, do sistema, no nosso caso, aplicando as operações elementares e utilizando o método de Gauss ou de Gauss e Jordan, né, nós encontramos um único valor para cada variável, né, do sistema linear. Existem, porém, outros dois tipos de sistemas lineares que a gente não abordou ainda, né, e são eles: o sistema do tipo 2, que admite infinitas soluções, que a gente vai abordar aqui um conceito chamado graus de liberdade. E o tipo 3, que é aquele sistema que não tem solução, ou nenhuma solução. Como que a gente vai saber se o sistema é um sistema de solução única, se é um sistema de infinitas soluções, ou se é um sistema de nenhuma solução? Para isso, nós vamos ter que definir um conceitinho que é chamado de posto de uma matriz. Tá? O que vem a ser o posto de uma matriz? O posto de uma matriz nada mais é do que o número de linhas não nulas. Então, posto é o número de linhas não nulas. Ou seja, todas as linhas que têm pelo menos um número, né, diferente de zero. Esse é o posto de uma matriz. Mas como que eu vou saber o posto de uma matriz? Eu só posso dizer o posto de uma matriz depois que eu reduzo ela à forma escada. Tá certo? Então aí está a vantagem de a gente trabalhar com o método de Gauss e Jordan, né? Então nós reduzimos ela à forma escada e assim a gente consegue determinar, né, qual tipo de sistema linear a gente está trabalhando, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou precisar saber, né, para trabalhar, né, associar o posto ao tipo de solução do meu sistema linear, tá bom? Primeiro que eu vou ter o posto da matriz dos coeficientes, tá? Que eu vou chamar de PC. Então, o posto dos coeficientes, vou colocar. E eu vou ter o PA, que é o posto da matriz ampliada. Qual que é a diferença entre essas duas matrizes? A matriz dos coeficientes é aquela matriz que ficam com os coeficientes que multiplicam x1, x2 e x3, como a gente viu nos outros vídeos, tá? E o posto da matriz ampliada é aquele posto, né, ou a matriz ampliada é aquela matriz que inclui com elas os termos independentes, ou seja, aquela coluna que é das respostas, né, do meu sistema linear, tá bom? Então essa é a diferença da ampliada e do posto da matriz dos coeficientes, tá joia? Sabendo isso, nós temos como definir, né, três condições, né, para saber que tipo de solução a gente tem. Então nós vamos ter lá. Imagine que a gente tem uma matriz, né, A, M por N. Tá? Essa matriz aqui é a matriz dos coeficientes. O que equivale a dizer que eu tenho M, o que era da matriz? Era o número de linhas, né? E N é o número de colunas. Então eu tenho M equações, é um sistema linear com M equações. E N, que é o número de colunas, né, da matriz dos coeficientes. N o que? Incógnitas. Por exemplo, se eu tenho um sistema 3x3, significa que eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Né? Se eu tenho um sistema 4x4, 4 equações e 4 incógnitas. Né? Um sistema 4x3, 4 equações e 3 incógnitas. 3x4, 3 equações, 4 incógnitas e assim por diante. Tá bom? Se eu tenho isso, né, um sistema linear com m equações, né, e n incógnitas, o que a gente vai dizer? Ele vai admitir solução se
um sistema com m equações e n incógnitas, né, tiver o posto da matriz dos coeficientes igual ao posto da matriz ampliada, tá? Então, essa é a condição para a gente ter, né, uma solução no nosso sistema, tá joia? Então, o posto de matriz dos coeficientes igual ao posto da matriz ampliada, né? Então, o número de linhas não nulas da coeficiente deve ser igual ao número de linhas não nulas da matriz ampliada. Segunda condição, né? Se as duas matrizes têm o mesmo posto, né? Ou seja, PC igual a PA, e o P for igual a N, ou seja, for igual ao número de incógnitas, então, né, a nossa solução será única. Tá? E a terceira condição fala o seguinte: se elas têm o mesmo posto, PC igual a PA, né, e P é menor do que N, ou seja, o número de linhas não nulas é menor do que o número de incógnitas, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter graus de liberdade para o nosso sistema. E esses graus de liberdade vão ser associados ao número N menos P. Isso aqui vai ser o nosso grau de liberdade. Tá certo? Então, essas são as três condições para a gente ter, né, algum desses tipos de solução. Então, vamos recapitular aqui. Então, eu tenho uma matriz dos coeficientes m por n, onde m é o número de equações e n é o número de incógnitas. Tá? Primeiro, se eu tenho um sistema, né, com m equações e n incógnitas, eu só vou admitir solução se o posto da matriz dos coeficientes for igual ao posto da matriz ampliada. Se isso não for verdade, eu tenho a condição 3 e o sistema não tem solução. Tá? Se eu satisfiz a primeira e eu vou para a segunda, além de PC ser igual a PA, e o meu posto for igual ao número de incógnitas, então isso significa que a minha solução é única. Eu tenho o primeiro caso aqui, que é o que a gente trabalhou nos vídeos passados. Tá? Caso eu tenha o número, o posto da matriz dos coeficientes igual ao posto da matriz ampliada e o posto for menor do que o número de incógnitas, ou seja, o número de linhas não nulas, que pode ser visto como o número de equações, for menor do que o número de incógnitas, então eu vou ter algum grau de liberdade associado ao meu sistema, ou seja, eu vou ter uma variável independente que eu não vou conseguir determinar o valor dela. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver 3 incógnitas e 2 linhas não nulas, 2 equações. 3 incógnitas menos 2 equações dá 1 grau de liberdade. Ou seja, eu vou ficar com uma variável independente. E aí eu já consigo ter infinitas soluções, que estão associadas aos graus de liberdade. Tá? Se eu tiver 1 grau de liberdade, já é suficiente para eu ter infinitas soluções. Se eu tiver 2 graus de liberdade, vai ter infinitas soluções. 3 graus de liberdade também terá infinitas soluções. Tá? E assim por diante. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Ver alguns exemplos aqui para a gente entender bem certinho o que é o posto e o que é essa questão da matriz dos coeficientes e matriz ampliada. Tá joia? Exemplos. Considere as matrizes. Então vou colocar aqui. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3, menos 2 e 2. Tá? Essa é a matriz ampliada na forma escada daquele exercício que a gente resolveu, né, pessoal? Dos exercícios dos vídeos passados, né? É essa daqui. Então, o que a gente tem? Primeiro que ela está na forma escada, né? O posto, como é que era o nome? O pivô, né? De cada linha igual a 1. Os elementos da coluna do pivô são nulos, né? As linhas nulas estão por último, nesse caso não tem linha nula, e a forma é de uma escada. Né? Então, obedece às 4 características da matriz da forma escada. Bom, se a gente for fazer essa análise, qual que é o posto da matriz dos coeficientes? Né? A matriz dos coeficientes é aquela matriz que termina aqui. Ó. Até tem alguns livros que trazem a matriz ampliada escrito dessa forma, tá? Com esse tracejadinho vermelho aqui. Tá? Isso divide a matriz dos coeficientes e quando coloca aqui, fica tudo, né? Fica a matriz ampliada. Qual que é o posto da matriz coeficientes? Linhas não nulas. Ó, desconsidera essa parte aqui. Ó. Então, tem uma linha não nula, 2, 3. Né? Então, PC é igual a 3. O posto da matriz ampliada.
uma, duas, três linhas não nulas. Tá bem. Então, o posto PC é igual a PA. Nós podemos chamar simplesmente de P, né? O posto vale 3. Primeira condição satisfeita. Então, não é o sistema do terceiro tipo, que não tem solução, tá? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver o valor de n. O que é o n? É o número de variáveis, né? Ou seja, é o número de colunas da matriz dos coeficientes. Tenho uma, duas, três, tá? Então, são 3. Então, o meu n é igual a 3. Então, eu caio na segunda situação, P igual a N, né? Com isso, P é igual a N e eu tenho uma solução única. Que a gente encontrou, né? A própria matriz ampliada já está dizendo a solução. x1 igual a 3, x2 igual a menos 2 e x3 igual a 2. Tá? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Agora, vamos para o próximo. Considere a matriz 1, 0, 0, 1, 7, 5... menos 10 e menos 6. Coloquei o tracejadinho ali, pessoal, para a gente já identificar o que é a matriz, né, dos coeficientes e o que é a matriz ampliada. Tá? Vamos ver. Quanto vale PA? Não, PC, desculpa. PC. Dos coeficientes. Uma, duas linhas não nulas. 2. Que é igual ao PA, né? Matriz ampliada também tem duas linhas não nulas. Então, PC é igual a PA, que vale 2. Qual é o N? O valor de N nesse caso aqui. Nós sabemos que a matriz dos coeficientes, M, que é o número de linhas, é igual a 2, e N, que é o número de colunas, vale 1, 2, 3. Então, ele se enquadra, respeita essa primeira característica, porém, P é menor do que N. Olha lá, P vale 2 e N vale 3. Então, nós temos um grau de liberdade, que eu vou chamar aqui de GL, tá? É igual a N, menos P. O grau de liberdade vai ser igual a 3 menos 2, que é igual a 1. Tá? Então, nesse sistema aqui, nós temos infinitas soluções. Infinitas soluções. Tá? E, por fim, por que eu tenho infinitas soluções aqui, pessoal? Vamos dar uma olhadinha, tá? Antes de ir para o nosso terceiro exemplo. Vamos pegar essa equação ampliada aqui, essa matriz ampliada, e escrever o sistema dela. x1 mais 7x3 igual a menos 10, e x2 mais 5x3 igual a menos 6. Tá? Reparem que x1 vai ser o quê? Menos 10 menos 7x3. E x2 vai ser o quê? Menos 6 menos 5x3. Eu tenho uma variável x3 que eu não consigo determinar. x1 fica escrito em função de x3. E x2 também fica escrito em função de x3. Né? É só pegar aqui. Ó. Pega esse termo e joga para cá. Olha lá, fica menos 7x3. E aqui fica menos 5x3. Né? Esse termo aqui, joga ele para cá. Né? Quando eu faço isso, eu tiro ele daqui, tá? Então, ó, x1 igual menos 10 menos 7x3, x2 igual menos 6 menos 5x3. Qual é a solução? Se x3 vale 0, x1 vale menos 10 e x2 vale menos 6. Se x3 vale 1, menos 10 menos 7 vai dar x1 igual a menos 17 e x2 igual a menos 11. Se x3 vale 2, entendem? Eu vou ter uma solução para cada valor diferente de x3. Por isso que são infinitas soluções, porque essa aqui é uma variável livre, tá certo? Então esse é o segundo tipo de solução de sistema linear, tá? E o terceiro tipo aparece no terceiro exemplo aqui. Eu vou pegar uma matriz 1, 0, 7, 0, 1, 5, 0, 0, 0. Menos 10, menos 6 e 2. Reparem que é a mesma matriz, né? Foi colocada uma linha a mais. Vamos lá. Qual que é o posto da matriz dos coeficientes? Uma linha não nula, duas linhas não nulas, linha nula, né? Então, PC é igual a 2. Qual que é o posto da matriz ampliada? Uma linha não nula, duas linhas não nulas, três linhas não nulas, porque o último elemento é igual a 2. Né? Então, aqui vale 3. Então, PC
é diferente de PA. Isso significa que não existe solução. Então, nenhuma, né? Nenhuma solução. É o nosso terceiro tipo de sistema linear. Por que nenhuma solução? Porque eu tenho aqui 0x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 2. Ou seja, 0 igual a 2? Não. Não é. Tá? Então, nesse caso, não existe a solução desse sistema que originou esta matriz da forma escada. Tá? Isso daqui é uma matriz equivalente a um sistema linear que provavelmente não foi escrito assim. Tá? Então, tem algum erro de equação nesse sistema linear que, depois de aplicar todas as operações elementares, ele fica com 0 igual a 2 na última linha. Tá? Então, chegou nesse ponto aqui, os postos são diferentes, não tem solução. Tá certo, pessoal? Então, aqui fica para vocês, né, a forma de a gente encontrar os três tipos de soluções de um sistema linear. Tá? Lembrando, posto é o número de linhas não nulas de uma matriz, seja ela ampliada ou dos coeficientes, que é obtido quando a gente transforma a matriz na forma escada. Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal, e até a próxima.